Antônio Oliveira prefere mudar o Corinthians para a próxima partida na Copa Sul-Americana de 2024. Mudanças importantes no Corinthians e contratação de clube da Série A. Esteja por aqui para acompanhar um pouco mais em relação a isso. Deixe sua curtida, se inscreva pelo canal e ative o sino das notificações e assim esteja muito bem ligado e informado sobre o que tem realmente acontecido no time do Corinthians. Após decepcionar o torcedor com um empate no primeiro jogo da Copa Sul-Americana contra a equipe do Racing, o Corinthians agora vai enfrentar o Nacional do Paraguai em casa após um empate em 1-1 contra a equipe uruguaia do Racing que aconteceu fora de casa. Para esta partida, o técnico Antônio Oliveira está planejando fazer algumas mudanças já no seu time titular, uma delas acontecendo principalmente no meio de campo e outra no time de ataque. Ou seja, o Corinthians pode ser visualizado de uma forma bem diferente para esse compromisso. É claro, o técnico tem trabalhado bastante para fazer com que o Corinthians possa realmente funcionar e ter uma intensidade como se é esperada e que deixou a desejar bastante na primeira partida, onde a equipe do Corinthians poderia ter se saído muito melhor e deixou escapar uma vitória contra a equipe uruguaia que tem uma qualidade um pouco mais abaixo do Corinthians. E claro, isso trouxe uma determinada irritação para o torcedor corintiano que esperava uma vitória na estreia da competição. Assim, o que é bem provável de acontecer é uma saída do meio-campista Breno Bidon, que pode ser substituído inclusive por Fausto Vera. O jovem Breno Bidon, jogador jovem, tem se destacado sim nos últimos jogos do Corinthians, mas a sua saída pode acontecer e ser uma surpresa para muitos. No entanto, o técnico Antônio Oliveira pode ainda estar procurando uma mudança tática para fortalecer o seu meio de campo e garantir um pouco mais de posse de bola. Assim, Fausto Vera seria o selecionado, pois é um atleta que tem um pouco mais de experiência, tendo jogado também no Corinthians já algumas edições, mas claro, um atleta que atualmente se encontra em baixa. Um jogador que tem uma boa visão de jogo e capacidade de distribuir a bola com precisão, mas não tem conseguido se encontrar neste atual momento no Corinthians na temporada de 2024. Outra mudança que pode ser realizada por Antônio Oliveira é justamente no ataque. Saída de Pedro Raul e uma possível entrada de Romero no ataque. Romero, o jogador que se destaca no ano de 2024 com seus gols, mas que ainda deixa algumas dúvidas quanto ao seu posicionamento dentro de campo. E claro, isso ainda é algo a ser discutido. Você, torcedor corintiano, acha que essas mudanças podem fazer o Corinthians ser mais produtivo dentro de campo? Comenta aqui abaixo a sua opinião também sobre esse tema. O Corinthians, inclusive, tem utilizado da temporada de 2024 para investir de uma forma um pouco mais gradual nas suas categorias de base e assim garantir o sucesso do futuro do clube. Através de um trabalho bem minucioso e dedicado, o Corinthians tem criado um ambiente de desenvolvimento de jovens jogadores e oferecendo assim as melhores condições possíveis para que os atletas possam se tornar atletas profissionais de altíssimo nível. Esse é um compromisso que o Corinthians tem buscado desempenhar com o desenvolvimento de jovens talentos e também uma nova filosofia de longo prazo que visa principalmente garantir o sucesso do clube por uma combinação de experiência e juventude. Assim, o Corinthians tem investido bastante nas categorias de base desde que Augusto Melo esteve entrando na presidência do Corinthians e fazendo assim um trabalho um pouco diferente e buscando uma constante evolução em relação aos seus novos talentos. O Corinthians que busca voltar a ser uma equipe que revela muitos atletas de qualidade. No entanto, é importante ressaltar que o trabalho realizado nas categorias de base nesse momento não tem se limitado apenas a revelar novos talentos do próprio Corinthians, mas claro, de buscar também jogadores que possam se tornar interessantes para o Timão estar contratando de outras equipes, como aconteceu mais recentemente com o Corinthians, inclusive contratando um jogador da equipe do Internacional, sendo ele Felipe Rodrigues, promissor meia que deixou o Inter para se juntar ao Alvinegro, inicialmente para estar integrando a categoria Sub-16 do Corinthians. Esse é mais um movimento que tem sido realizado pelo Corinthians na busca por investir no futuro e garantir com que o clube continue a ser uma força assim dominante no futebol.
Assim, o Corinthians, com a categoria de base mais fortalecida, parte fundamental da estrutura do clube, trazendo não apenas jogadores que já jogam no próprio Corinthians, mas também buscando pescar alguns outros atletas que possam se tornar muito atrativos para serem contratados. Felipe Rodrigues é mais um exemplo de jogador que estava em uma outra equipe e o Corinthians assim decidiu fazer esse esforço para buscar um atleta que pode ser sim um futuro no Corinthians. Você, torcedor corintiano, o que pensa sobre esse trabalho nas categorias de base que tem sido realizado? Comenta aqui abaixo qual sua opinião referente principalmente a esses temas abordados.